crianças, bom dia. Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender sobre os substantivos. O que significa substantivo? Substantivo é uma palavra que dá nome, tá? Pode ser, nomeia uma espécie de seres vivos, por exemplo, o homem, tá? Nós temos a palavra menino, a palavra menina. Essa palavra é chamada, menino e menina é chamada de substantivo. Daniela, Rafael é um substantivo, porque é um substantivo próprio, que dá nome a uma pessoa. Brasil, Minas Gerais, é um substantivo, porque dá nome a um país, a um estado, tá? Então, todas as palavras que dão nome a alguma coisa, essa palavra é chamada de substantivo. Caneta, cola. A palavra cola é um substantivo, a palavra caneta é um substantivo, a palavra livro é um substantivo. Só que nós vamos aprender que existem vários tipos de substantivo. Substantivo simples, substantivo comum, substantivo próprio, substantivo derivado, primitivo, coletivo, tá? Vamos aprender cada um desses separadamente, tá? Então, observem a imagem aí de um menino e de uma menina. Substantivo comum, palavra menino ou menina. Se eu coloco o nome dessas crianças de Daniela e Rafael, já são substantivos próprios. Então, agora, acompanhando o nosso livro, que eu vou fazer com vocês, explicando as atividades aqui da página 92 e 93, tá? Então, na página 92, nós temos aí, número 1 aqui, em cima desse quadrinho aqui do Garfield. Você conhece o personagem Garfield? O que sabe sobre ele? Acompanhe uma aventura desse felino. Então, aí tem, assim, começa o coração, né? O nome dele, Garfield. Aí, do lado, começa a cair pedrinhas, pong, pong na cabeça dele. Aí ele pensa, tá? O balão de pensamento aí, segundo aqui. Granizo. Aí ele sai correndo. Chuva. Aí começou a chuva, ó. Depois, neve. Aí depois ele começa a pensar, marshmallow, caindo marshmallow. Depois, casquinhas, hambúrgueres, rosquinhas. Ele tá imaginando uma chuva de coisas gostosas, ó. Depois, este sonho terminou melhor do que começou. Então, quer dizer, começou chovendo pedra, né? Granizo, depois chuva e depois caiu chovendo só coisa gostosa. Tá, aí, então quer dizer que ele estava sonhando, né? Então vamos lá, letra A. Por que Garfield, no último quadrinho, afirma que o sonho terminou melhor do que começou? Né? Aí vocês vão deduzir aí, né, pela minha explicação. E a resposta é pessoal, tá? Observe a fisionomia de Garfield ao longo da HQ. HQ significa história em quadrinho. A expressão facial do gato muda do início para o fim da história. Por quê? Olha, ele começou meio assustado, né? E no final da história ele tava com uma carinha de alegre, assim, de feliz, né? Por que vocês acham que teve essa mudança aí? Expliquem aí. Na página seguinte, 93, número 2, retire da história em quadrinhos 3 palavras que nomeiam fenômenos da natureza. O que é fenômeno da natureza? Chuva, tempestade, neve, é isso aí. Coloquem de acordo com a historinha aqui, vocês vão colocar esse fenômeno da natureza aqui. 3. Depois, 4 palavras que nomeiam alimentos. Nome de alimentos que está falando aqui, tá? Nessa historinha em quadrinho. E aí, é isso. Agora, vamos continuar a matéria. No cachorrinho aqui, tá? Ó, vamos lá. Nesta HQ, nessa historinha em quadrinho, as palavras que dão nome aos elementos que Garfield teme ou aprecia são chamadas substantivos. Substantivos são palavras que nomeiam seres
reais ou imaginários, animados ou inanimados, sentimentos ou ideias. Agora, vamos ver os substantivos comuns e os substantivos próprios. Outra tirinha aí do Garfield. Vamos ler juntos. Aqui ele falando com outro amiguinho dele, gato. Quem é você? Aí, sou um gato da fazenda. Aí depois, eu sou Garfield. Eu sou Barney. Onde você vive? Certo, vamos tentar de novo. Olha a cara desanimada dele, né? Dos dois, né? O último quadrinho das tirinhas costuma surpreender o leitor e provoca humor. Isso aconteceu na tirinha? Por quê? Então, expliquem aí o que vocês acham que explica esse último quadrinho aqui. Por que se causou humor ou não, se foi engraçado ou não para vocês e por quê, tá? Aí, as outras atividades aqui, ó, tá? Eu não vou explicar todas, não, porque pode ser que vai demorar muito, né? O vídeo, mas vou tentar explicar a número 2 e a 3, tá? Garfield quer saber com quem está falando. No primeiro quadrinho, o companheiro de Garfield utiliza um substantivo para se identificar. Que substantivo é esse? Olha só. Tá querendo saber nesse primeiro quadrinho aqui, ó. Quem é você? Sou um gato da fazenda. Nessa fala, qual que é a palavra que significa que é substantivo que ele está se referindo a ele para se identificar? Tá. Copia essa palavra aí, tá? Que é chamado de substantivo. Coloca aí, depois a gente vai fazer a correção, tá? Dessa atividade, se tiver dúvida. Número 2, substantivo que você identificou na atividade 2 serve para nomear somente o companheiro de Garfield ou toda a espécie a qual ele pertence? Então, essa aqui tem ligação com o número 2. Então, vamos para a definição aqui de substantivos comuns e substantivo próprio. Os substantivos podem ser classificados de acordo com os seres nomeados. Os substantivos comuns são aqueles que dão nome a todos os seres da mesma espécie. Eles são escritos com a letra minúscula, inicial minúscula. Por exemplo, gato, cidade, pessoa. Então, olha só, a palavra gato nomeia todos os seres de uma espécie, a espécie de gatos, tá? Cidade, também, várias cidades, nomeia também pessoa. Agora, quando eu quero determinar, né, falar no substantivo destinado a uma espécie, eu vou colocar com letra maiúscula. Ó, por exemplo, os substantivos próprios, aqui embaixo, são aqueles que dão nome a um só ser da mesma espécie, tá? Eles são escritos com a letra inicial maiúscula, por exemplo, Garfield e Barney. Quando eu falo a palavra gato, gato é abrangente, tá? São todos gatos daquela espécie. Essa palavra, ela é ampla, tá? Agora, quando eu falo o Garfield, você vai determinar que aquele gato chama Garfield e aquele gato chama Barney. Então, é nomear o nome de um só ser daquela espécie, tá? Determinou quem que é. Por exemplo, eu me chamo Giovana, o meu nome determina quem eu sou, tá? Se eu falo assim, a mulher existem várias, mas quando eu falo a mulher Giovana, sou eu, tá? Então, o nome próprio, o substantivo próprio tem que vir com letra maiúscula, tá? E aí, é isso. Façam as atividades da página 94 e 95. Até a próxima aula.